Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo recebe vocês com muito carinho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso curso de mediunidade. Boa noite a vocês, sejam felizes no nosso aprendizado, aproveitem bastante, que nós possamos levar adiante essa bandeira do Cristo, aprendendo sobre os assuntos importantes que as nossas casas espíritas precisam. Estamos aqui já, mais gente chegando agora, 8 pessoas, e já o Paulinho no ar aí, a Adriana chegando agora. Queria aqui, de antemão, pedir desculpas, perdão ao Arildo, porque acho que ele se esqueceu aí do microfone ligado, estava dando interferência aqui na comunicação, viu, Arildo? Eu desliguei aí. Se precisar, você abre o sinal de novo para falar conosco, vai ser um grande prazer. Sejam bem-vindos. Boa noite, Paulinho. Estou vendo você aí no ar. Boa noite, gente. Tá bom, Silvio? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Mais um encontro. Felizes aí por estarmos nesse feriado que foi cancelado de carnaval aí, mas um dia produtivo aí, mais uma vez, para a gente aprender um pouco mais aí com a Evelyn e com esse curso fantástico aí de mediunidade, né? É isso aí, a gente tem essa ideia, né? Vamos sempre agregando valor naquilo que a gente faz, acrescentando um pouquinho, sedimentando os nossos conhecimentos, isso é muito bom. Então, não é? Manda bala aí, Paulinho. Inclusive, Silvio, até na nossa última reunião lá de quinta-feira, né, que agora nós voltamos a todas as reuniões mediúnicas, né, eu ainda comentei com o pessoal que estava lá presente, porque nós já comentamos aqui, a gente tem percebido que o número de pessoas que tem estado conosco aqui nesses encontros, ao vivo, pelo menos, é muito pequeno, né? E as pessoas, elas não sabem o que elas estão perdendo, porque com toda certeza, esse conteúdo aqui dos cursos que a Evelyn tem passado para a gente, né, a respeito de mediunidade, é alguma coisa assim fantástica. E por mais que as pessoas, né, que isso é um defeito de todos nós, acharmos que pelo fato da gente já ter aí muito tempo de espiritismo, que a gente sabe tudo e que a gente não precisa estudar, na verdade não é bem isso, a gente está sempre aprendendo, atraindo novas informações, absorvendo novas informações com todos esses ensinamentos aí, né? Tem mais pessoas chegando aqui, já alcançamos aqui a marca de 12, contando comigo que entrei aqui também para testar o áudio. Parece que está tudo bem, Paulinho? Então eu vou sair do celular, que eu entrei só para... E estarei por aqui. Eu vou socorrer uma coisa ali dentro de casa e já volto aqui, mas a aula está gravando, vocês vão mandando bala aí. A gente vai batendo um papo aqui. Então, gente, só concluindo o que eu estava falando a respeito das demais pessoas, né, que têm perdido a oportunidade de absorver novos conhecimentos com esse bate-papo, com esses cursos que a gente está fazendo aqui. Não só esse curso de mediunidade, mas também o curso do ESG, né? Porque olha para vocês verem, todo mundo que está aqui, a gente está juntos nesse grupo de WhatsApp aí que nós criamos para as pessoas que, em tese, deveriam participar do curso. E lá a gente tem mais de 80 pessoas, e, na verdade, a gente vê aí um número muito reduzido de pessoas que estão participando dos encontros aqui conosco. Então, até sugeri que a gente pegasse essas aulas gravadas que a gente já tem, a gente baixar elas aí para um pendrive e levar para a gente fazer esse estudo novamente antes das reuniões mediúnicas, né? Porque é uma forma daquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não estão participando conosco,
delas terem a oportunidade de adquirir esses conhecimentos também. Eu acho que todo mundo, gente, que participa de reuniões mediúnicas deveria fazer esse curso, né? Independente de serem médiums ou esclarecedores ou trabalhadores na sustentação. Todos deveriam absorver todos esses conhecimentos que a gente está tendo nessas aulas. Bom, na aula de hoje, a Evelyn trouxe para a gente alguns detalhes a respeito do que vem a ser o transe mediúnico, né? O que vem a ser esse transe? Né? Então, olha só. Primeira definição que ela trouxe para a gente a respeito do que vem a ser esse transe mediúnico, né? Ela trouxe para a gente o seguinte, que esse transe nada mais é do que uma alteração no estado de consciência, né? E esse estado de consciência que fica entre a vigília e o sono, porque nós sabemos que o que é o sono? O sono é a emancipação da alma, ou seja, aquele momento em que a alma, o espírito, se afasta do corpo físico. Então, olha só, quando a gente fala de transe, que é aquela alteração no estado de consciência entre o estado de vigília do médium e o sono, justamente esse transe mediúnico é justamente aquele momento em que o espírito do médium se afasta do corpo físico, dando lugar, dando espaço para o espírito comunicante fazer o seu trabalho. Para o espírito comunicante conversar, utilizar o aparelho fonador do médium para que ele possa trazer as suas necessidades, trazer os seus conhecimentos, trazerem as suas informações, né? E aí ela vem e classifica esse transe mediúnico entre qual que é o grau desse transe mediúnico, né? Qual que é a duração desse transe e quais são os tipos de transe mediúnico que a gente vivencia no decorrer da nossa vida. Quais os tipos de transe mediúnico que ocorrem por parte daquelas pessoas que são médiums, né? Então, primeiro, a gente tem o grau. O grau de transe mediúnico. Aí a gente tem aqueles graus que podem ser superficiais, né? Que é o que a gente fala que o médium ele é consciente, nesse caso, o médium sabe de tudo aquilo que está acontecendo, e aí ele pode ser, no que diz respeito à duração dele, ele pode ser breve ou pode ser prolongado. Quando a gente fala de transe superficial, que é aqueles transes em que o médium é consciente, é a maioria dos casos. Quando a gente traz para o nosso cotidiano, para as reuniões mediúnicas que a gente está acostumado a frequentar, né, que a gente está acostumado a participar, que a gente trabalha, né? Veja bem, aqueles que trabalham como orientador, como esclarecedor, conversando com o espírito, no momento em que a gente está conversando com aquele espírito, o médium deu a passividade, já está ocorrendo a manifestação. E aí, em determinado momento, a gente vê que aquele espírito que está se manifestando, ele meio que está infringindo as regras da boa conduta que todos nós devemos ter nas reuniões mediúnicas. O médium desenvolvido, o médium esclarecido, cabe a ele evitar que o espírito dê pancadas na mesa, que o espírito grite, que o espírito fale palavrões,
cabe ao médium esclarecido conter o ímpeto agressivo daquele espírito que está se manifestando. E como que o médium consegue fazer isso? Ele faz isso porque é consciente. E ele é consciente por quê? Porque o espírito do médium, ele se afasta brevemente, tá? Brevemente, ele se coloca ao lado, permitindo que o espírito se comunique. Mas o médium, ele não deixa de ser senhor do seu corpo. Ele não deixa de ter controle sobre as ações do seu corpo. E aí, nesse caso, como o médium é consciente, ele está sabendo, tendo conhecimento prévio de tudo aquilo que o espírito quer fazer, tudo aquilo que o espírito quer falar. Então, o médium tem perfeitamente condição de se manifestar no sentido de coibir aquele espírito de fazer coisa que ele não deve. E a grande maioria dos médiuns são conscientes. Tanto que, em determinado momento, se aquele esclarecedor que está ali conversando com o espírito percebe que o médium está perdendo o controle sobre o corpo, às vezes é um médium que está em aprendizado, né? É muito comum que o esclarecedor chame o médium por nome e converse com o médium, independente do espírito estar manifestando, mas a gente podendo conversar com o médium, a gente vai auxiliar o médium no controle daquele espírito que às vezes está esbravejando. Então, assim, o médium, ele é, na grande maioria das vezes, consciente e responsável por tudo aquilo que está ocorrendo no decorrer da manifestação daquele espírito. Agora, isso é o caso dos transes mediúnicos superficial. É claro que existe aqueles transes mediúnicos classificados como profundo, né? E que são inconscientes ou sonambúlicos. Mas, uma vez, são mais raros, e isso já foge um pouco mais daquilo que a gente está acostumado a ver. Essa parte dele ser superficial, né? No caso da psicofonia, eu citei para vocês o exemplo do médium ser consciente, mas ele pode também ser semiconsciente, como também inconsciente. Depende do tipo de mediunidade, depende do tipo de comunicação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vamos citar o exemplo do Paulo, que recebe os irmãos lá no centro, recebe os mentores da casa. O Paulo, em determinados momentos, a comunicação que ele transmite dos mentores da casa, por exemplo, do irmão João, é uma comunicação que ela, em vários momentos, ela é semiconsciente. Ele não sabe de tudo aquilo que o irmão João está falando naquele momento. Aí, depois que termina a reunião, passado 1 hora, 2 horas, aí começa a vir, na hora do Paulo, determinadas informações que o irmão João passou para as pessoas que foram atendidas durante o transe mediúnico. Então, depende de uma série de fatores. Cada caso é um caso, cada tipo de comunicação se dá de uma forma, né? Um negócio que é interessante é que tudo se dá através de ondas cerebrais, né? Aí a Évida citou para a gente os tipos de ondas cerebrais que a gente tem: o beta, a alfa,
a teta e a delta, né? Então, assim, aí ela citou lá os desenhos, quem assistiu às aulas dela pôde perceber como que o nosso cérebro emite ondas quando nós estamos em vigília, quando nós estamos com a consciência normal, tal como nós estamos aqui agora, né? O tipo de onda cerebral que a gente vibra está lá entre 15 e 30 Hz. Né? Aí, quando a gente está relaxado, quando a gente está deitado na nossa cama, quando a gente está em meditação ou se colocando em condição de realizar uma prece, aí nós estamos nas ondas cerebrais alfa, e a gente vai estar vibrando entre 9 e 14 Hz. E depois a gente tem a questão, quando a gente está com as ondas cerebrais vibrando em teta, 4 a 8 Hz apenas, e aí a gente está numa meditação realmente profunda. Quem pratica yoga, quem tem o hábito de meditar, sabe exatamente o que eu estou falando. E o mais legal é quando nós estamos em delta, sono profundo. Aí o nosso cérebro está vibrando apenas de 1 a 3 Hz. É um negócio fantástico, gente. Então, a gente pega, quando nós estamos ali no estado de alta tensão psíquica, né? Nós estamos utilizando o nosso raciocínio, nós estamos utilizando o nosso intelecto, ou seja, todo o nosso cérebro está ali pronto para elaborar pensamentos, para a gente ter todas as percepções necessárias para a realização das nossas tarefas no decorrer do nosso dia. Né? Agora, quando nós estamos vibrando em baixa tensão psíquica, é o que nós necessitamos para que ocorra as comunicações mediúnicas. Aí ocorre aquela queda de tensão mental, ocorre aquela passividade psíquica, aquele estado de quietude nos momentos que antecedem a manifestação dos espíritos. Daí a necessidade, eu não canso de falar isso, daí a necessidade de que, nos momentos que antecedem a reunião mediúnica, nos momentos em que a gente adentra a casa espírita, é necessário concentração. Não só dos médiuns que têm o papel de baixarem a tensão psíquica para poderem dar a manifestação, ceder o seu corpo para que ocorra a comunicação dos espíritos. Mas todos nós, trabalhadores, devemos nos colocar em prece, em condição de poder auxiliar aqueles espíritos que estão trabalhando e coordenando a reunião mediúnica no plano espiritual. Porque, gente, o trabalho no mundo dos espíritos que antecedem a reunião mediúnica é grandioso. O número de espíritos que já estão aguardando aquela reunião mediúnica que vai ocorrer no início da noite começou na parte da manhã. Então, os espíritos que serão atendidos e aqueles espíritos que estão trabalhando no atendimento daqueles espíritos, já estão trabalhando ali o dia todo. A casa espírita nada mais é do que um hospital de almas. Cabe a nós respeitarmos o trabalho daqueles espíritos que estão ali fazendo um atendimento prévio, antes da reunião mediúnica, e cabe a nós ainda mais respeitarmos o sofrimento, a dor daqueles irmãos necessitados que estão ali em busca de ajuda. Então, é importantíssimo que a gente esteja ali
realmente prontos para auxiliar, doar o nosso tempo da melhor forma possível para que as coisas aconteçam. Aí, gente, a gente tem os tipos de transe mediúnico que podem ocorrer, né? Veja bem, um dos mais interessantes que tem, e todos nós já ouvimos falar, é o que ela diz de transe patológico, ou seja, transes mediúnicos que ocorrem devido a doenças. A pessoa é médium? Não, ela não é médium. Ela teve um tipo de transe que possibilitou a ela entrar em contato com o mundo dos espíritos, mas ela não é médium. E quando que isso acontece? Exemplo, quantos de nós já tivemos um familiar que teve doente e que esteve com febre altíssima, ao ponto da gente escutar aquela pessoa entrar em delírio, murmurar palavras sem nexo, falar coisas que ela nunca falou, né? Então, ela entrou em contato com o mundo dos espíritos em função de uma doença que ela teve. Isso pode acontecer também com depressão, quando a pessoa está num alto grau de depressão, quando a pessoa entra, quando ela tem epilepsia, quando a pessoa está em coma. Quando está em coma, então, é o mais comum que tem. Quantas pessoas voltam do estado de coma relatando tudo aquilo que ela viu lá do outro lado? Ela acorda do estado de coma e aí ela relata que ela viu um portal com uma luz muito forte e que ela entrou em contato e que ela viu o pai que já faleceu, que viu o avô que já faleceu. Realmente viu. Entrou em contato com o mundo dos espíritos. Agora a pessoa é médium? Não, ela não é médium. Mas uma doença, uma patologia proporcionou a ela a oportunidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos. Quantas vezes a ciência já relatou para a gente experiência de quase morte? É isso. A pessoa realmente entra em contato com o mundo espiritual. Depois dos tipos de transe, a gente tem os tipos de transe natural, né, que são os casos mais comuns que a gente vê de mediunidade, né, que é a manifestação dos espíritos através da mediunidade, por um fenômeno mediúnico ou anímico. Tá? E quando a gente fala de fenômenos mediúnicos ou anímicos, quando a gente fala do tipo de mediunidade, de animismo, gente, veja bem, às vezes as pessoas acham que o tipo de comunicação de determinados médios que vem do animismo, que é alguma coisa ruim. Não, não é. Por quê? O animismo, ele nada mais é do que a manifestação do próprio espírito do médium, onde ele traz informações, problemas emocionais que ele enfrentou em vidas passadas. E aí ele vem e joga tudo aquilo para fora nas reuniões mediúnicas. E isso é muito bom, porque isso ajuda o médium a resolver problemas que porventura ele teve numa vida anterior. Tá? Aí a gente tem um outro tipo de transe anímico, que é a mistificação. Essa já é preocupante. Quando se fala em mistificação, é o quê? É o médium, numa determinada fase de interminência mediúnica, às vezes movido pela insegurança, porque é um médium que está iniciando agora nos trabalhos mediúnicos, e aí, movido pela vaidade, ele acaba simulando uma comunicação como se ele estivesse mediunizado. Mas não está. É coisa da cabeça do médium. É vindo dele. E isso é preocupante.
E os dirigentes de reunião mediúnica têm que ficar muito atento a esse tipo de comunicação. E, por último, quando se fala de transe anímico, aí vem a fraude. Esse é para acabar, né? Esse, ele vem realmente da má fé do médium, visando expressamente ludibriar as pessoas que estão participando daquela reunião mediúnica, e aí realmente ele acaba que forja uma comunicação que realmente não existe. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vai tratar cada uma dessas situações. E é interessante também, gente, que nesses tipos de transe, de mediunidade, quando a gente fala das mediunidades naturais, né, ainda tem uma situação. Muitas vezes a mediunidade ela pode ser hereditária. Hereditária no seguinte sentido, em que você herdou aquela possibilidade de ser médium do seu pai, da sua mãe, do seu avô, né? E aí lembra, quando nós já comentamos isso aqui, quando a Evelyn já falou, que mediunidade, que ela é uma faculdade orgânica. Ninguém se torna médium. Nós nascemos médium. E se esse corpo físico que nós estamos utilizando hoje, que nós recebemos ele através da hereditariedade que nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos avós. Nada mais natural também que muitas vezes a gente possa ter herdado essa mediunidade dos nossos pais. Então, são situações que vão surgindo e que a gente vai aprendendo que o porquê das coisas. E isso é que é fantástico na doutrina espírita, gente. A doutrina espírita mostra para a gente que tudo que acontece na nossa vida, todos os fenômenos mediúnicos, não existe absolutamente nada de sobrenatural. Muito pelo contrário, são fenômenos absolutamente naturais. A mediunidade existe, a comunicação com os espíritos existem, desde que o homem é homem aqui no planeta Terra. Faz muito tempo, né? Então agora, o último tipo de transe que existe, que é aquele que é induzido, que é aquele que é provocado. E como que se dá isso? Isso se dá através da hipnose. Como se dá também através de substâncias químicas que muitas vezes a pessoa acaba ingerindo. No caso da hipnose, a gente tem aí alguns psicólogos, né, que trabalham com terapias de vidas passadas. A pessoa ela não é médium, mas ela vai lá, acaba sendo hipnotizada, aceita fazer uma terapia de vidas passadas e ela vai ter contato através dessa terapia, através da psicoterapia, ela vai entrar em contato com situações, com fatos que muitas das vezes estão, entre aspas, prejudicando a atual existência dela. Agora, aí eu vou abrir um parênteses. Eu, Paulinho, uma opinião muito pessoal. Se tiver algum psicólogo, alguém que já participou dessas terapias de vida passada, que me perdoe. Eu sou contra esse tipo de terapia. Veja bem, todos nós, quando reencarnamos, quando nascemos, quando recebemos esse corpo físico aqui no planeta Terra, Deus nos concedeu a bênção do esquecimento. Ou seja, eu não consigo me lembrar
eu não consigo saber de nada do que eu fui numa vida anterior. E tem que ser dessa forma. Você já pensou se eu soubesse que o meu filho, que a minha filha, que hoje eu amo tanto, foi um desafeto meu numa vida passada? E que hoje nós estamos reunidos dentro da mesma casa com o objetivo de nos reajustarmos faltas que nós cometemos um com os outros em vidas anteriores? A coisa não ia dar certo. Aí você já pensou se eu for lá e fazer uma terapia de vida passada e descobrir que numa vida anterior ou eu matei a minha filha ou ela me matou? Gente, se Deus nos concedeu a bênção do esquecimento, vamos deixar o passado no passado. Vamos deixar isso lá e vamos dar continuidade à nossa escalada evolutiva da melhor forma possível. Vamos aproveitar o momento presente. Vamos fazer hoje, vamos iniciar hoje uma nova etapa da nossa vida para que o nosso futuro seja melhor. E vamos deixar o passado no passado. Né? Entre esses tipos de transe que são provocados, a gente ainda tem esses que são provocados por substâncias químicas. Pessoas que fazem uso de drogas, usos de álcool em excesso, né? Quantas vezes a gente encontra tipo de pessoa que consumiu drogas ou álcool em excesso e que você olha para a pessoa está delirando, não está falando coisa com coisa. A mesma coisa como ocorre com as doenças. A pessoa entra em contato com o mundo espiritual. Existem vampiros que estão ali no entorno dela, sugando as energias da droga, do álcool, por conta daquelas pessoas terem ingerido, feito uso dessas substâncias. Então, gente, são situações que a gente deve evitar. Né? A gente tem uma seita que veio. Gente, aqui, voltei. Existem algumas situações, algumas seitas que utilizam aquele chá da ayahuasca. As pessoas entram nessa religião, nessa seita, e eles são convidados a fazer uso desse chá, que ele é alucinógeno. E aí a pessoa faz uso daquele chá, e aí em determinado momento ela começa a falar o que ela quer, entra em contato com o mundo dos espíritos, mas a pessoa é médium? Não, ela não é médium. Mas os espíritos que estão ali do lado dela são espíritos bons? Não sei. Sabe-se lá qual é a condição que esses alucinógenos trazem para aquela pessoa e que tipo de espíritos que ela vai atrair naquele momento? A gente não sabe. Então, nada que possa fazer com que a gente fique inconsciente, ou seja, que a gente perca a consciência, a gente perca as condições motoras do nosso corpo, não devem ser utilizados. Gente, eu acho que era esse resumo aqui que a gente tinha que passar a respeito dessa aula de hoje. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa aí? A palavra está aberta. Só eu que falei hoje? Né? Tem alguma coisa no chat aí, Silvio? Falou bastante, hein, Paulinho? Falou bem. Não, o chat está quietinho, o grupo está quietinho, agora a Marisa falou que perfeito, como sempre. Então, eu só queria aproveitar o gancho aí, antes da gente encerrar, fazer uma pequena ressalva no que você falou a respeito do Paulo e das suas lembranças. Ele se lembra, sim, apenas o que os irmãos permitem que ele se recorde.
Então, não quer dizer que a gente vá fazer uma consulta com ele, falar algumas coisas aos irmãos, e ele vai ficar com aquilo gravado na cabeça dele. Então, eles permitem, para que, se, por exemplo, depois você perguntar alguma coisa, Paulo, fui a uma consulta lá outro dia, eu falei, não, irmão, falou para você fazer assim, assim, assim. Mas o que não pode ser ouvido por ele não guarda, não. Tá? Então, é só para a gente ficar, né, ressalvado aí, viu, Paulinho? Mas o que você explicou aí tá certinho, é isso? É isso aí mesmo. É isso aí. Mas, pelo que exatamente, os irmãos preservam sempre como é que a gente fala? Preservam sempre fugiu a palavra, senhor? Os irmãos preservam a nossa privacidade, né? Então, realmente, isso. A gente pode se confessar lá com os irmãos que o Paulo não vai saber de tudo, não. Não, não vai não. Ele se lembra, como eu disse para vocês aí, apenas daquilo que os irmãos permitem que ele se lembre por questões práticas, né? Por exemplo, eu que estou com ele aqui na psicografia constantemente, então às vezes ele já até foi embora, eu estou acabando de digitar uma ou outra coisa aqui, aí ele deixou, por exemplo, quantos frascos em algum medicamento, vamos supor. Então aí eu ligo para ele e falo, Paulo, aqui é medicamento da pessoa assim, assim, é o medicamento tal, 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 são 3 frascos. Então, essas coisas ficam gravadas, é um exemplo, né? Para que a gente se lembre que o médium, ele é um banco de dados também, que os irmãos utilizam nas comunicações para que isso funcione. Então, são coisas assim, detalhes. Então, realmente ele é semi-consciente. Ele tem em algumas partes das comunicações, ele apaga completamente. Ele fica totalmente inconsciente. Mas, numa boa parte das vezes, ele tem essa possibilidade, sim, de consciência parcial. Então, ele tem essa semiconsciência, ele se lembra dessas partes que, como você bem disse lá, depois de algum tempo da reunião, 1 hora, talvez, ou no outro dia, ele fala assim, estou recebendo um arquivo aqui. O termo que ele utiliza... Completando o download. Eu estou recebendo um arquivo aqui, estou lembrando aqui de um arquivo que os irmãos deixaram. Então, é interessante a gente não perder, vamos dizer assim, essa privacidade que você se referiu, ela é preservada. Então, não ocorre esse equívoco com eles, não. Tá? Outra coisinha, Paulinho, eu passei o link da aula errado aí mais cedo. As meninas me lembraram aqui, a Maria Flávia e a Irene. Então, eu estou passando aqui agora, tá? Que realmente, na hora de copiar, eu copiei errado. E a semana que vem... O link da próxima aula, né? Isso. Fluidos. Ação perfeito. Dos fluidos, que é a próxima aula. Então, na hora que eu colei ele aqui, eu copiei errado. Então, a aula 19, já acabei de soltar lá no grupo para todo mundo. Tá bom? Bom, da minha parte aqui, tranquilo. Então, ótimo, gente. Boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos juntos novamente. Muito obrigado. É isso aí. Então, que Jesus proteja a todos, que nós possamos encerrar o nosso trabalho em paz, com muita alegria, a consciência de estarmos aprendendo, trilhando um caminho de luz, no caminho que Jesus quis que a gente andasse para alcançar a vitória. Que nós possamos estar sempre firmes nesse caminho, sempre seguindo adiante, com todas as adversidades. Tá bom? Jesus nos proteja a todos, uma noite feliz, de boa reparação física para nós todos, né? Muitos bons desdobramentos, por que não dizer, né? E que a gente se encontre aqui felizes e dispostos na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo deseja muita sorte, muita felicidade para todos, muito progresso, que Jesus fique conosco, um grande abraço, tchau, tchau, até mais.